Olá, muito bem-vindos ao Metrópolis Entrevista. E o meu convidado de hoje já foi ministro do Meio Ambiente por 2 oportunidades, foi deputado federal por 9 mandatos, 5 deles consecutivos, e hoje ocupa a cadeira de secretário do Meio Ambiente aqui do Distrito Federal, na nossa capital da República. Ex-deputado Zequinha Sarney, secretário do Meio Ambiente, agora muito bem-vindo. Obrigado por ter atendido aí o convite do Metrópolis, é um prazer conversar com o senhor. Secretário, assim, é inevitável a gente começar essa entrevista porque estamos no mês de setembro, que é considerado o mês do bioma Cerrado. Perto da Amazônia, perto do Pantanal, o Cerrado parece ser um pouco preterido. Essa minha avaliação é correta, secretário? O senhor avalia que o Cerrado realmente é preterido em relação às áreas amazônicas e pantaneiras? Não, eu acho o seguinte, que como a Amazônia, numa crise global climática, tem uma importância muito grande, os olhos ficam mais voltados para a Amazônia. Não só ela tem um apelo junto aos brasileiros do restante do país, mas também internacionalmente. Mas a importância do Cerrado, que é o segundo bioma nosso, biodiversa, é a savana mais biodiversa do mundo, é muito grande na produção de água. Nós estamos vivendo agora uma crise no país todo, hídrica, que está resultando, inclusive, no aumento da conta de energia. E pode resultar, em alguns locais, no racionamento de água, no racionamento de energia. Brasília já teve, há uns anos atrás, uma crise hídrica com racionamento. E então a gente tem que dar atenção ao Cerrado nesse aspecto, como produtor de água, como mantedor da biodiversidade da savana Cerrado, que é a maior biodiversidade do mundo, como já disse. E aqui eu posso dizer que no Distrito Federal, pelo menos a partir da nossa gestão no meio ambiente, a gente tem dado uma especial atenção, não só na proteção das nascentes, como também na recuperação de áreas degradadas, na recuperação de nascentes, na produção de agroflorestas, enfim, eu acho que temos que dar uma atenção muito especial ao Cerrado. E posso dizer a vocês que, principalmente quem está nos vendo e nos ouvindo aí, que a gente tem conseguido alguns avanços. Por exemplo, ano passado, todo o Brasil, todos os biomas do Brasil, nós tivemos queimadas imensas. Isso foi noticiado amplamente aí pela imprensa nacional, inclusive internacional. Não só na Amazônia, Pantanal, Cerrado. E nós conseguimos aqui em Brasília reduzir o número de queimadas, reduzir a área de queimadas nas unidades de conservação. Por quê? Porque tomamos uma série de providências importantes. Pela primeira vez a gente contratou brigadistas no tempo hábil, a gente fez os aceros, fizemos campanhas de educação ambiental e com isso nós conseguimos reduzir nas unidades de conservação, ao contrário do Brasil, e conseguimos também na área queimada diminuir, reduzir a área queimada. Se nós formos retirar do cálculo de áreas queimadas o fogo prescrito, que é o fogo cientificamente colocado para evitar queimadas e que nesse fogo prescrito não há perda de biodiversidade, a extensão da área queimada foi menor do que no ano retrasado, onde ano passado as circunstâncias foram bem mais difíceis. Então, esse ano estamos repetindo. Os dados que nós temos agora é que houve maior número uma incidência maior de focos de queimadas, mas a extensão dessas queimadas foi menor nas unidades de conservação, e nossa expectativa é que realmente esse ano a gente consiga manter os mesmos padrões do ano passado e, ao contrário do Brasil, nós vamos ficar sob controle. Isso é importante porque as queimadas que estão ocorrendo no Cerrado, o Cerrado é um bioma que ele acolhe queimadas, as queimadas naturais, às vezes até faz parte do próprio ciclo com combustão espontânea, né? Combustão espontânea.
Mas aqui o que se vê hoje em dia são queimadas induzidas pelo homem. Então, na medida que você controla isso, você ajuda a manter a biodiversidade. E como já disse aqui, estamos fazendo pilotos de programas muito importantes, como por exemplo, agrofloresta mecanizada. Não existe no Brasil e no mundo, eu creio, não tenho notícias disso, de mecanização de agrofloresta. Isso é uma iniciativa nova daqui, que vai servir, já está servindo de referência para outros estados, inclusive internacionalmente. Também estamos recuperando áreas degradadas. Se vocês darem uma olhada no Lago Paranoá, por exemplo, vocês vão ver áreas que estão replantadas com mudas nativas imensas. Então essas ações são importantes também para recuperar a fauna e a flora da orla do lago e importante porque vai preservar esse cartão postal aqui do Distrito Federal. Então as coisas estão caminhando. Além da devastação, né, secretário, que já perdeu 49%, quase 50% das áreas originárias desse bioma, o Cerrado sofre também bastante com a ação de queimadas, de incêndios, muitos deles propositais, e não aqueles de autocombustão que a própria natureza promove para controle, para mudanças e até mesmo para renovação desse bioma. Como que a Secretaria tem trabalhado para evitar essas queimadas que são esperadas nessa época do ano? Eu acho que cada vez mais está havendo uma conscientização, não tenha dúvida. Mas é preciso que também a gente não deixe de lado o comando e controle, que é fundamental. Ou seja, aqueles que criminosamente promovem a destruição do cerrado, fazem desmatamento ilegal, fazem queimadas ilegais, eles precisam ser punidos por isso. É preciso que haja um certo temor das pessoas para que elas não se sintam à vontade para, prejudicando o direito difuso da sociedade, garantir ganhos individuais que são provisórios, não são permanentes. Então, nós temos tido campanhas de educação ambiental, temos tido convênio. Na área rural, as questões estão sendo bem discutidas, e é na área rural que estamos levando esses projetos de agrofloresta, tem tido uma boa aceitação, principalmente por parte dos pequenos proprietários, principalmente na bacia do Descoberto e do Paranoá, onde essas experiências estão cada vez mais fortes e se expandindo para outras áreas. Então, eu acho que o caminho é esse. Educação ambiental, rigorosamente seguir a legislação e oferecer alternativas que possam fazer com que o proprietário de uma terra ele possa tirar seu sustento dessa terra, possa progredir, possa economicamente ficar mais forte, expandir seus negócios, mas sabendo que essa produção ela não pode prejudicar a produção de água, não pode prejudicar áreas de preservação permanente. E é isso que está ocorrendo. Eu acho que aqui em Brasília a gente tem conseguido levar essa questão de maneira muito, muito prática, e o que temos sentido, pelo menos nos 2 anos, no terceiro ano agora, da nossa gestão, do governo libanês, é que as questões estão mais sob controle, seguramente. Secretário, recentemente o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto suspendendo a possibilidade de queimadas nas áreas da Amazônia e do Pantanal. Na sua avaliação, por que o Cerrado não foi incluído entre esses biomas nesse mesmo texto presidencial? Aquilo que a gente falou logo no começo, o Cerrado não tem esse apelo nacional. Ele tem apelo aqui para a gente que mora no Cerrado, para as pessoas que curtem, que vão na Chapada dos Veadeiros, que gostam de tomar banho de cachoeira. Então, para essas pessoas, para a gente e eu me incluo entre essas pessoas, o Cerrado é muito importante, manter o Cerrado e manter os serviços ambientais que o Cerrado presta não só à região, mas a todo o Brasil, é muito importante. Mas, seguramente,
ele não tem essa repercussão toda nacional, não existe essa pressão e, por esse motivo, ele nunca é objeto de ações de política nacional. Mas aqui, como já disse, nós estamos mantendo sob controle as queimadas aqui no Distrito Federal. Ao contrário do resto do bioma. Secretário, é inevitável trazer esse assunto ao senhor. Existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados, de autoria do delegado Valdir, do PSL de Goiás, que susta aquele decreto do ex-presidente Michel Temer, que ampliou a área ali do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O senhor, como um ex-parlamentar muito experimentado, bastante articulado ali dentro do Congresso Nacional, avalia que esse projeto, esse texto, essa proposta, ela tem chance de ser aprovada no Congresso Nacional? Isso não é um retrocesso? Sem dúvida. Eu tenho certeza que a mobilização da sociedade civil ela tem sido muito forte. E eu posso falar muito à vontade porque foi durante a minha gestão como ministro do Meio Ambiente, nessa segunda vez, que nós conseguimos ampliar, depois de muitas discussões, depois de mais de um ano, a gente conseguiu triplicar, quase quadruplicar o tamanho da Chapada. E eu sinto que, na realidade, esse projeto de lei, ele não vai prosperar. Ele não vai prosperar, porque, inclusive, tenho notícias de que o próprio governador de Goiás se colocou contra esse projeto. Então, eu acho que não tem apoio político e acho que é um contrassenso, num momento como esse, de crise hídrica, num momento como esse, que o IPCC diz que essas mudanças climáticas elas já vieram para ficar e já estão afetando de sobremaneira a qualidade de vida das pessoas, você diminuir uma área de proteção importante como aquela, de produção de recursos hídricos, é um absurdo, realmente é um contrassenso e acredito que o deputado autor dessa proposta esteja completamente na contramão da história. Fora a questão do impacto econômico no turismo também, né? Sim, não tem nenhum ganho uma proposta como essa, a não ser ganhos individuais de alguns proprietários ou pseudoproprietários ali que plantam sojas e que querem ampliar sua área de plantação. Então, é um absurdo. Secretário, o Brasil tem vivido um alerta aí de uma possível crise hídrica nacional. No caso do Distrito Federal, esse risco também existe da gente viver mais um racionamento, mais uma crise para o consumo de água e, consequentemente, de energia elétrica? Bem, nós tivemos muita sorte porque os nossos reservatórios estão com uma quantidade de água que nos dá uma tranquilidade de dizer que esse ano e ano que vem a possibilidade de termos uma crise hídrica é mínima. Mas estamos tomando aqui todas as providências para que as áreas de recarga, para que as nascentes, elas possam, recuperando vegetação do cerrado, para que essas áreas possam continuar prestando esse serviço e produzindo a água tão importante. Mas na avaliação do senhor, a água dos reservatórios, que é produzida, que está ali guardada, ela é o suficiente para o consumo da população local? Hoje, não, eu diria o seguinte, que a água que está nos nossos reservatórios é suficiente, sim. Uhum. Nós não temos no nosso horizonte, não vislumbramos uma crise hídrica aqui no Distrito Federal. E pelas providências que estamos tomando, acredito que, se for dado continuidade a elas, nós vamos conseguir ultrapassar essas fases difíceis. Se bem que é importante dizer que nós fizemos um prognóstico aí para os próximos 50 anos, a situação daqui não é diferente da situação global. Nós vamos ter dias mais quentes, vamos ter mais estiagem e chuvas mais intensas em menor quantidade. Tudo bem, secretário, mas mesmo assim, esse discurso das autoridades de Brasília não vai ter racionamento, Brasília não tem possibilidade de crise,
Isso não relaxa um pouco a população, dizendo, então eu vou gastar de forma desenfreada, sem nenhum tipo de consciência? Não é complicado o governo se posicionar dessa forma? A população precisa se conscientizar sobre o uso racional da água? Por isso que a gente precisa deixar claro que essas nossas ações, elas são ações preventivas e que se elas não forem realizadas, sim, Brasília pode seguramente entrar. Aquilo que eu disse, as nossas previsões para os próximos anos, elas não são otimistas aqui em Brasília. Ao contrário, é por isso que a gente precisa se antecipar a esses fatos. Eu acho que não só o Brasil, mas no mundo todo, a mudança climática, ela já veio e ela vai se intensificar. Os últimos 5 anos foram os 5 anos mais quentes da história do mundo, desde que se começou a medir a temperatura. Os eventos climáticos estão cada vez mais extremos, não é? Então, eu acredito que temos que pensar assim nas futuras gerações. E é preciso cada vez mais educação ambiental, visão da realidade e também demonstrar claramente que o direito a um meio ambiente saudável, o direito a ter água, a ter ar, é um direito difuso da sociedade. E que os direitos individuais, eles não podem se sobrepor aos direitos coletivos. Então, é dentro dessa perspectiva que acho que Brasília está caminhando. Todo esse cenário que a gente está vivendo, com essa bandeira vermelha que o governo federal decretou recentemente sobre o aumento nas tarifas de energia, o senhor, por ter passado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2 oportunidades, o senhor já antevia que o Brasil poderia chegar a esse momento? Não, eu acho que o governo demorou para alertar, para se alertar e alertar a população sobre a crise hídrica. Isso é muito de momento. O que se sabe, por isso é preciso tomar todas essas precauções, é que cada vez mais teremos secas mais prolongadas, estiagens mais prolongadas e chuvas mais intensas. Então, isso é uma realidade. Então, a gente precisa se prevenir. Quando se desmata a Amazônia, a gente não está se prevenindo. Quando a Amazônia está pegando fogo, focos de queimadas, como agora está acontecendo, os maiores e mais numerosos focos de queimada, nós estamos prejudicando todo o país, porque a Amazônia é importante como um estabilizador climático. Na medida que você desmata, você modifica o regime de chuvas de todo, não só lá na região norte, mas como a floresta ela retém a umidade e os ventos vêm, batem nos Andes, e de lá eles são espalhados, são os rios voadores, tão importantes para a agricultura do Sudeste, do Sul, isso pode ser afetado de uma maneira muito grave. Inclusive, sempre tenho dito, o agronegócio brasileiro, ele tem que abrir os olhos, porque ele tem 2 problemas. O primeiro, a comunidade internacional, os consumidores internacionais, eles vão querer saber se a produção ela vem do uso correto da terra e que ela não é produto de desmatamento ilegal, não é produto de grilagem. Esse é um ponto. O outro ponto é que as próprias mudanças climáticas vão prejudicar, como esse ano a gente já está vendo. Café, milho, mesmo soja em algumas regiões está caindo na produção. Por quê? Porque o regime de chuva está desequilibrado. O regime de climático está desequilibrado. Secretário Zequinha Sarney, o governo Bolsonaro ele tem um Ministério do Meio Ambiente que o ex-ministro responde ao inquérito da Polícia Federal por contrabando de madeira extraída de forma irregular na Amazônia. Do outro lado, que também é uma área que é correlata ao meio ambiente, a ministra da Agricultura ela defende a liberação desenfreada de agrotóxicos. São 2 áreas que deveriam caminhar juntas, no entanto, a gente percebe que elas estão bastante desenfreadas e caminhando por conta própria. Na sua avaliação, a troca do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estanca a crise ambiental vivida pelo nosso país? Olha, pelo que eu conheço, infelizmente, a troca de ministros não vai surtir resultados nessa área. Por quê? Porque a política do governo
na área ambiental é ditada pelas próprias ideias retrógradas, diria, do presidente Bolsonaro, que tem uma visão completamente distorcida e errada do que é o meio ambiente, do que é uma proteção às nossas florestas, aos nossos biomas, do que é uma proteção, inclusive, aos próprios índios, que têm, as terras indígenas têm uma função ambiental muito grande, elas servem como barreiras ao desmatamento na Amazônia. Então, o presidente Bolsonaro não tem noção da importância do meio ambiente. Ele, no começo, queria extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Não extinguiu porque o próprio agronegócio foi contra. E agora nós estamos vendo que existem segmentos do agronegócio atrasados, retrógrados, que dão apoio a essa política de ilegalidade, de desmatamento ilegal, de apropriação de reservas legais, de diminuição de unidade de conservação, mas tem também, no agronegócio hoje é bastante forte, aqueles que acham que isso prejudica por aqueles motivos que eu já aleguei anteriormente. Sim. Mas não vamos falar só crise ambiental nacional, porque a gente também aqui no DF, a gente tem os nossos problemas também, e o principal deles é o rio Melchior, que é um dos rios mais poluídos da nossa região, aquele que fica ali logo ao lado do aterro sanitário de Brasília. A situação do Melchior, ela é reversível? O senhor acredita que a gente vai conseguir pelo menos estancar aquela crise tão triste de assistir um rio sendo degradado daquela forma? Olha, a questão do Melchior, ela é uma questão complexa, porque todas as exigências possíveis na área urbana ambiental, elas estão sendo cumpridas. O que acontece é que, para você despoluir um rio, é preciso de muitos investimentos, é preciso de planejamento e precisa de uma prioridade fundamental, uma prioridade única aí, para que isso ocorra. E, evidentemente, as dificuldades e as questões ambientais e também administrativas, elas são muito mais amplas. Portanto, eu não vejo no momento condições de modificar aquela situação. O que nós temos orientado aqui e atentos com Brasília Ambiental é para que não hajam ilegalidades no saneamento, nas águas que vão tratadas para o rio. Então, eu acredito, respondendo objetivamente, que nesse momento não há muito o que fazer a não ser manter as regras atuais com rigor. Entendi. Bom, secretário, chegando à reta final da nossa entrevista, é inevitável a gente também falar sobre um pouco de política. O senhor que já foi deputado federal, como eu disse, já foi ministro, é filho do ex-presidente, ex-senador José Sarney, enfim, tem uma família, um histórico político muito forte. E o senhor vai continuar na política, vai tentar um mandato eletivo, mais um mandato eletivo, vai preferir permanecer no executivo numa eventual reeleição do governador Ibanez? Como é que o senhor projeta aí o seu futuro nos próximos anos? Olha, nem uma coisa nem outra, para ser sincero. Eu tive 10 mandatos eletivos, 40 anos de mandatos eletivos, sendo 9 deles na Câmara Federal, e nesse ínter eu fui ministro 2 vezes. Então, eu acredito que foi minha proposta a criação da Comissão Permanente de Meio Ambiente na Câmara Federal. Fui criador e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista há muito tempo, e todas as discussões que tiveram nesses últimos 30 anos a respeito de meio ambiente, todas as leis que saíram, evidentemente, eu participei dessas discussões porque era da área e sempre fui chamado. Fui 2 vezes presidente da comissão e, como já disse, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Então, eu acho que minha missão como homem público, ela está cumprida. E, então, realmente não vou mais me candidatar a cargo nenhum e também não pretendo, caso o governador Ibanez se reeleja, continuar na secretaria. Eu acho que nós estamos aqui deixando um legado bem interessante, um legado forte nessa área,
e tenho certeza que a sensibilidade do governador vai fazer com que não haja nenhum tipo de interrupção e que dê continuidade a essas políticas bem-sucedidas, né? Aqui também é importante dizer, a gente está inovando também no SISDIA, que é um sistema de informações ambientais e que é muito importante para Brasília e uma coisa nova. São esses dados todos armazenados. O que a gente pretende até o fim do ano que vem é deixar que a tecnologia ajude a suprir deficiências tanto de pessoal quanto financeira. Então, vamos nos utilizar dessa tecnologia, usando satélites, usando imagem, usando o que há de mais moderno e disponibilizando isso para a sociedade. É isso que nós estamos fazendo e estamos em pleno andamento e tem sido muito bem reconhecida essas ações. Seria uma espécie de monitoramento em tempo real, via drone, sim, por exemplo, não, via satélite. Nós vamos ter, por exemplo, um módulo especialista de invasões e grilagem. Sim. Então, em uma semana, em menos de uma semana, vai se saber, através de satélite, através de imagens, se está havendo novas invasões. E aí, muito mais fácil do que você agir depois de uma invasão consolidada, você agindo no começo, você vai ter muito mais possibilidade de êxito, e é isso que nós queremos, e é isso que já está formatado e que vai ser feito. Então, nós vamos usar da alta tecnologia para poder suprir essas deficiências e ajudar para que a gente organize a ocupação do solo de Brasília, que historicamente sempre foi muito desorganizado. E já tem previsão para que esse sistema... O SISDIA já está atuando, mas esse módulo especialista, nós temos uma previsão de até junho do ano que vem. Está implantado. Secretário, então, eu quero deixar agora o microfone aberto para o senhor se despedir dos nossos internautas, da nossa audiência que acompanhou aqui o nosso bate-papo de hoje. Bem, quero agradecer também, parabenizar a Metrópole, um órgão de comunicação que está prestando grandes e relevantes serviços à sociedade brasileira. Dizer que aqui uma das nossas principais maneiras de atuar é com transparência e participação. Então, vamos continuar com isso, dando total visibilidade às nossas ações e com o espírito de poder corrigir qualquer eventual equívoco da nossa gestão. Perfeito. E você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Eu gosto sempre de agradecer a sua companhia aqui. A gente se vê na próxima entrevista. Até mais. Tchau, tchau. Secretário Zequinha Sarney, mais uma vez eu quero agradecer o senhor ter recebido a gente aqui na Secretaria do Meio Ambiente, em Brasília. Foi um prazer a gente ter esse bate-papo. E você, claro, eu tenho que agradecer sempre a sua audiência, a sua participação e principalmente a sua companhia aqui nessas conversas que a gente tem tido. Então, a gente se vê na próxima. Eu espero que você continue também aqui com a gente no Metrópolis.com, porque já já eu trago mais um convidado especial. Até mais!